Saudações a todos. Nessa apresentação nós vamos ver os glicídios. Os glicídios são moléculas também conhecidas como carboidratos, sacarídeos ou açúcares, apesar de nem todos terem sabor adocicado. Tem fórmula molecular CnH2O, N, como a glicose, na qual se substitui o N por 6, C6H12O6. É a figura. As duas funções principais dos glicídios são as seguintes. Primeiro, consistem de fonte de energia. Você queima glicídios para gerar energia. Possuem também função estrutural, como a celulose, componente principal das paredes celulares de células vegetais, veja aí na figura da direita, e a quitina, componente das paredes celulares de fungos e do exoesqueleto dos artrópodes, como por exemplo o besouro na figura abaixo. No que diz respeito aos tipos de glicídios, veremos três principais. Primeiro, os monossacarídeos. São os glicídios mais simples, constituídos de 3 a 7 átomos de carbono, como a glicose, frutose e galactose, nas figuras ao lado. O prefixo mono indica que consiste de apenas uma molécula. Já os disacarídeos são formados pela união de 2 monossacarídeos. Por exemplo, a sacarose, que consiste de uma molécula de glicose ligada a uma frutose, a lactose, que consiste de uma glicose ligada a uma galactose, e a maltose, que consiste de 2 moléculas de glicose ligadas, uma a outra. Já os polissacarídeos são formados pela união de centenas ou milhares de monossacarídeos. Observe na figura abaixo. Os hexágonos coloridos representam os esqueletos carbônicos de cada um dos monossacarídeos, que constituem os polissacarídeos. Vejamos agora os principais polissacarídeos e as suas funções. O amido. O amido é a reserva energética das plantas. Constitui parte importante da alimentação humana. Na figura abaixo e à esquerda, nós podemos ver grânulos de amido dentro do cloroplasto de uma célula vegetal. Na figura à direita, nós vemos um alimento bastante rico em amido, o pão e as massas em geral. O glicogênio é o equivalente do amido, mas para as células dos animais, ou seja, constitui reserva energética dos animais. Na figura abaixo, nós podemos ver grânulos de glicogênio em uma célula do fígado, um hepatócito. A celulose, como nós já vimos, é componente das paredes celulares de células de plantas. Esse polissacarídeo pode ser utilizado como alimento por animais em cujos sistemas digestórios se encontram micro-organismos simbiontes, produtores da enzima celulase, capaz de digerir a celulose, como os ruminantes. Nós, animais, não produzimos a enzima celulase. De qualquer forma, é importante ingerir fibras de celulose, pois elas dão volume e consistência à massa alimentar, ativando os movimentos intestinais. Por último, a quitina, que, como também já vimos, é componente das paredes celulares de fungos e dos exoesqueletos dos artrópodes. Vejamos agora a relação entre os glicídios e os seres autótrofos e heterótrofos. Os principais produtores de glicídios são os seres autótrofos. O autótrofo é aquele organismo que consegue produzir as substâncias que lhe servem de alimento. Os autótrofos, como por exemplo os fotossintetizantes, as plantas, vão ser capazes de converter o dióxido de carbono em substâncias orgânicas como a glicose. O processo fotossintético também gera oxigênio. Tanto a glicose quanto o oxigênio são utilizados no processo de respiração celular, que por sua vez também pode gerar o CO2. E esse CO2, dióxido de carbono, pode ser utilizado então no processo fotossintético. Para terminar a apresentação, é importante que nós saibamos por que comer açúcar, doces, glicídios engorda. Em resumo, porque previne que você utilize os lipídios como fonte de energia. Para que o organismo irá queimar gorduras se tem um excesso de glicídios disponível? Além disso, quando comemos doces, o organismo os digere e os glicídios são absorvidos do intestino para a corrente sanguínea,
Ocorre então a liberação do hormônio insulina, que promove a captação de glicose. Quanto mais se ingere doces, maior é a liberação de insulina e menor passa a ser a concentração de glicose no sangue, o que te faz sentir vontade de comer ainda mais doces e engordar mais. Você come ainda mais doces para elevar a concentração de glicose no sangue, a chamada glicemia, de volta aos níveis normais. Portanto, não coma doces em excesso. Até a próxima!